isso aí. Bom, pessoal, eu sou a professora Anderlise. A gente vai apresentar, então, uma aula de literatura sobre arcadismo. E eu sou a professora Simone, e a gente preparou um resumo para vocês sobre o arcadismo, para ajudar vocês nessa reta final dos estudos para o Enem, tá, pessoal? Vamos começar, então. Bom, o que é o arcadismo? É uma escola literária que teve início na Europa e uma das principais características do arcadismo é a oposição ao barroco, que antecedeu o arcadismo. O arcadismo ele tem um vocabulário simples e, porém, com formalismo e aprumo das obras do classicismo. O nome arcadismo vem da Arcádia, que é a academia onde os poetas se reuniam para falar de literatura. Bom, algumas características, então, do arcadismo. Linguagem simples. Então, era utilizado um vocabulário mais simples, ou seja, palavras utilizadas no cotidiano e entendidas pelos leitores, bem oposto do barroco, que usava um vocabulário mais incrementado, bem mais com palavras bem mais difíceis, né, das pessoas entenderem do que o próprio arcadismo, que quanto mais os autores faziam de tudo para facilitar as palavras para que fosse o mais entendido possível. Então, não é recorrente a utilização de figuras de linguagem, ou seja, as palavras são empregadas no sentido literal, tornando a leitura mais fácil. Bom, a influência do iluminismo. O iluminismo tem como característica a utilização do racionalismo em vez da fé e da religiosidade. O arcadismo expõe ideias pertencentes, então, ao iluminismo. A tradição clássica também é outra característica. O arcadismo busca influência no classicismo, de que apresenta características pela razão e pelo equilíbrio. Os autores do classicismo dão ênfase aos sonetos e muitas vezes expõem figuras mitológicas em suas obras. Então, essa aqui é uma característica bastante importante do arcadismo, que é a presença de figuras mitológicas em suas obras. Tem vários exercícios sobre o arcadismo que enfatiza essa característica da tradição clássica. Pode passar. Os pseudônimos, também outra característica muito forte no arcadismo. É comum os autores do arcadismo utilizarem nomes fictícios em vez de seus próprios nomes, o que lhes deu o apelido de poetas fingidores. Expressões em latim, também uma característica muito importante no arcadismo. As obras do arcadismo reproduzem ideias que estão presentes em expressões em latins. Exemplo, uma frase assim, bem popular para nós. Carpe diem, que significa aproveitar a vida agora, porque a vida é temporária. Essa é uma expressão bem popular para nós. Locus anoenus, que significa lugar agradável, um lugar onde as pessoas vivam em paz e sossegado. Fugere urbem, que significa valorizar a vida do campo em vez da vida urbana, que é um ponto muito, né, muito usado no arcadismo, né? Eles valorizavam muito a vida no campo, o cotidiano rural, do que a própria vida urbana. O bucolismo e o pastoralismo vem de encontro ao que eu acabei de falar. Nas obras do arcadismo, a temática pastoril é recorrente. É uma maneira encontrada pelos autores de se afastar da vida movimentada das grandes cidades. Então, eles valorizavam muito a vida do campo, por isso, muitas vezes, nas suas obras, era
recorrente a usarem o pastor, a pastora, os animais, o campo, a temática rural para eles era muito usada. Então, essa também é uma característica bastante importante do arcadismo. Bom, seguindo agora, pessoal, a gente vai falar sobre o arcadismo no Brasil. Quando é que começou o arcadismo no Brasil? Foi em 1768, em meados do século XVIII, e teve o seu fim em 1836, no princípio do século XIX. O livro que foi o que inaugurou o arcadismo no Brasil foi Obras Poéticas, de Cláudio Manuel da Costa. Esse livro ele foi o marco inicial do arcadismo no Brasil, porque reunia produções líricas desse poeta, do Cláudio Manuel da Costa. E o local onde ele viveu, que o movimento nasceu, foi em Vila Rica, atual Ouro Preto, Minas Gerais. E esse movimento histórico que se deu ao arcadismo no Brasil foi com a Inconfidência Mineira. Agora a gente vai apresentar os principais autores do arcadismo. Bom, Cláudio Manuel da Costa, então, suas obras eram marcadas pela presença, então, de pastores, e ele referenciava a vida no campo. Era influenciado pelo classicismo de Camões. Bom, algumas de suas obras, Culto Métrico, que foi em 1749, Minúsculo Métrico, em 1751, Epicédio, 1753, Lírica Ressonância, 1753, Obras Poéticas, 1768, Vila Rica, 1773 e Poesias Manuscritas, 1779. Cláudio Manuel da Costa, ele nasceu em 1729 e morreu em 1789. Bom, Basílio da Gama escrevia sobre o pseudônimo de Termindo Cipílio. Então, ele costumava usar esse pseudônimo. É patrono da quarta cadeira na Academia Brasileira de Letras e uma das suas obras principais é Uruguai, escrita em 1769. Então, Basílio da Gama nasceu em 1741 e sua morte foi em 1795. Seguindo, Santa Rita Durão. Frei José de Santa Rita Durão foi um religioso do Brasil colonial que fez suas obras no Brasil e em Portugal. Ele foi considerado um dos precursores do indianismo no Brasil. E a sua obra principal foi Caramuru, escrita em 1771, que é um poema épico do descobrimento da Bahia. O nascimento de Frei José de Santa Rita Durão foi em 1722 e ele morreu em 1784. Thomas Antônio Gonzaga é considerado o principal nome do arcadismo no Brasil. As suas principais obras foram Marília de Disseu, que foi escrita em 1792, que é um poema lírico que conta o amor de dois pastores de ovelha. E Cartas Chilenas, que é outro livro de Thomas Antônio Gonzaga, que foi escrito em 1863, que é uma obra composta por 13 cartas que falam sobre a Inconfidência Mineira. O nascimento de Thomas Antônio Gonzaga foi em 1744 e a sua morte foi em 1810. Agora a gente vai passar para os exercícios. A gente preparou, pessoal, 3 exercícios só para fixação
desse conteúdo, né, que foi explanado para vocês de uma maneira bem rápida, bem objetiva. Então, vai ficar aqui um pouquinho dos exercícios para vocês tentarem fazer, tentarem responder. Então, o número 1 é: sobre o arcadismo, julgue as afirmativas a seguir. Bom, a número 1 teve início no período entre 1768 e 1808 e antecede o romantismo. É uma alternativa verdadeira ou falsa? É uma alternativa verdadeira. Ele teve início o arcadismo no Brasil em 1768. Bom, também é conhecido como setecentismo e neoclassicismo? Sim, também é conhecido. É uma alternativa correta, verdadeira. Fugere urbem, locus anoenus e carpe diem são expressões em latim que expressam tendências árcades? Correto, né? Verdadeiro. A gente viu ali nas características que uma das características do arcadismo é as expressões em latins. Então, as três são corretas, são verdadeiras. Então, é a letra E. Todas estão corretas. O próximo exercício é o seguinte. O arcadismo no Brasil surgiu em 1768, certo? Qual das obras abaixo marca o início do arcadismo no Brasil? A gente falou sobre isso agora há pouco, né, pessoal? Então, qual é a resposta certa? A opção A, Missal, de Cruz e Souza. Opção B, O Mulato, de Aloysio de Azevedo. Opção C, Fanfarras, de Teófilo Dias. Opção D, Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães. E opção E, Obras Poéticas, de Cláudio Manuel da Costa. A opção certa é a opção E, né? Obras Poéticas, de Cláudio Manuel da Costa, que é a obra que inaugurou o arcadismo no Brasil, né? Como a gente viu anteriormente. A próxima questão. Qual das alternativas apresenta apenas obras do arcadismo? Opção A, Triste Bahia, Os Sermões e Prosopopeia. Opção B, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba e Dom Casmurro. Opção C, Os Sertões, Canaã e Urupês. Opção D, Caramuru, O Araguai e Marília de Dirceu. Alto da Compadecida e A Hora da Estrela. Qual é a opção certa? Também foi visto agora há pouco, pessoal. É a opção D, Caramuru, O Araguai, Marília de Dirceu. Então, essas foram algumas questões que a gente preparou para vocês, só para fixar mais o conteúdo, tá? Essas são as referências bibliográficas da nossa aula. E a gente agradece a participação de vocês. Muito obrigada.